Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em umas histórias bem marcantes, de figuras da fé cristã, lá do século XIV até o século XXI. Vamos usar uns trechos do livro Histórias dos Homens de Fé. A ideia é, assim, tentar entender aqueles momentos-chave, sabe? De coragem, de conversão, um chamado divino, como isso moldou o legado deles. É uma proposta bem interessante, sim. O material ele meio que sugere que, ao longo do tempo, Deus levantou pessoas específicas, né? Para desafios bem pontuais. E elas deixaram marcas, profundas na história. Legal. Então vamos começar lá atrás, final do século XIV, com João Hus. Ele era da Boêmia, hoje República Tcheca. Um pastor, um reformador bem crítico da corrupção na igreja. Principalmente da venda de indulgências, né? Aquilo incomodava muito ele. Exato. Mas o ponto de virada dele, eu acho, foi defender a Bíblia como a autoridade final. Tipo, acima do Papa e de tudo. E o que mais chama atenção nas fontes é que ele se recusou a voltar atrás, lá no Concílio de Constança. Mesmo ameaçado de morte, ele bateu o pé. Não abriu mão do que lia nas Escrituras. Que força, hein? Mostra como a convicção pessoal, baseada na fé, podia peitar o poder da época. Totalmente. E essa firmeza custou caro, ele foi para a fogueira em 1415. Tem até aquela história das últimas palavras dele, né? Falando de um ganso, que era Hus em tcheco. Aham. Que seria queimado, mas depois viria um cisne, que seria Lutero. É o que dizem. Isso. E o sacrifício dele não foi à toa. Acabou inspirando as guerras hussitas, plantou sementes para a reforma que viria depois. Uma convicção poderosa mesmo. E falando no cisne, chegamos em Martinho Lutero, início do século XVI. Muita gente lembra daquele episódio da tempestade, em 1505. Ah, sim! Aquele voto de virar monge se sobrevivesse. Foi um gratilho, né? Com certeza. Lançou ele numa busca espiritual muito intensa, até meio angustiante. Lá no mosteiro, ele se sentia sempre em dívida com Deus, nunca bom o bastante. Até que ele teve aquela iluminação estudando a Bíblia, a justificação pela fé, o famoso sola fide. Não era por obras, era pela fé em Cristo. Isso mudou tudo para ele. Foi a base da teologia dele. E daí veio o marco histórico, 31 de outubro de 1517, as 95 teses pregadas na porta da igreja. Era para ser um debate acadêmico, né, sobre as indulgências. Exatamente. Mas aí entra a tecnologia da época, a imprensa de Gutenberg. Aquilo se espalhou pela Europa, nossa, como fogo. O que era para ser um debate virou um movimento gigantesco. E a firmeza dele depois na dieta de Worms. Aqui estou, não posso fazer outra coisa. Ali ele selou o destino dele e, de certa forma, o da Europa. Incrível. Agora, dando um salto no tempo, século XIX, George Mueller. O livro chama ele de o apóstolo da fé. Mas o começo da vida dele, nossa, totalmente o oposto. Rebeldia, roubo, vícios, nada a ver com a imagem que a gente tem dele depois. Pois é, uma reviravolta e tanto. Aconteceu em 1825, numa reunião de oração. Foi ali que ele teve essa experiência de conversão. E foi algo tão forte que ele largou tudo da vida antiga. Nasceu nele uma vontade imensa de viver só pela fé, sabe? E servir aos outros. E ele levou isso muito a sério. Em 1836, começou a fundar orfanatos em Bristol, cuidou de milhares de crianças, mais de 10 mil ao longo da vida. E o mais impressionante, que o material destaca bem, era a política dele. Nunca, jamais pedir dinheiro ou recursos. Ele confiava só na oração para suprir tudo. Era isso mesmo. Exatamente. Tem até aquela história famosa, né? Um dia não tinha comida nenhuma para as crianças. Nenhuma. Müller simplesmente juntou todo mundo na mesa, agradeceu a Deus pela comida que iriam receber. Pouco depois, batem na porta. Um padeiro, um leiteiro, com doações inesperadas que supriram tudo. É um exemplo muito vivo dessa fé radical dele. Essa confiança na direção de Deus. A gente vê isso de novo na próxima história, já no comecinho do século XX. E essa teve um impacto gigantesco aqui no Brasil. Daniel Berg e Gunnar Wingren. Sim, os missionários sueco-americanos, eles receberam uma profecia, algo assim, dizendo para irem para o Pará, no Brasil. Um lugar que eles nem sabiam onde ficava direito. Imagina!
totalmente desconhecido para eles. Mas eles foram. Baseados nessa palavra, nessa direção, chegaram em Belém em 1910. E aí veio um momento decisivo, em 1911. Eles começaram a compartilhar as experiências pentecostais deles, batismo no Espírito Santo, falar em línguas, essas coisas, numa igreja batista onde congregavam. Isso. Mas encontraram resistência, né? Não foi bem aceito por todos. E por causa dessa resistência, eles decidiram começar um trabalho novo, a Missão de Fé Apostólica. E essa missãozinha cresceu? E como cresceu? Virou a Assembleia de Deus. Foi o começo de um dos maiores movimentos evangélicos do Brasil, com essa característica forte da experiência com o Espírito Santo, do poder de Deus na vida diária. Então, olhando para essas 4 histórias, Hus, Lutero, Müller, Berg e Wingren, a gente percebe uns padrões, né? É, A coragem do Hus, vinda da convicção na Bíblia, a busca do Lutero, que gerou uma revolução teológica, a fé radical do Müller, vivida no dia a dia, e a obediência de Berg e Wingren a um chamado que iniciou um movimento enorme. exato. São caminhos muito diferentes, claro, mas todos unidos por esses momentos decisivos. Momentos em que a convicção profunda encontrou a ação, sabe? O que as fontes mostram é como esses atos individuais, movidos pela fé, tiveram consequências que atravessaram gerações, moldaram a história religiosa, a cultura. É bem impactante. Fica a reflexão, né? O que acontece quando uma convicção muito forte encontra um momento decisivo na vida de alguém. E como essas histórias, esses pontos de virada lá atrás, talvez nos façam pensar sobre os nossos próprios momentos decisivos e o tipo de marca que a gente deixa por aí.